como resolver feridas por má circulação nas pernas, como melhorar a circulação para essas feridas fecharem, como fazer curativos em úlceras varicosas, se você tem ou conhece alguém que tem uma ferida na perna, como resolver esse problema? Será que é um problema de circulação? Como melhorar essa circulação? Como cuidar dessa ferida? Como fechar machucados por má circulação? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, tudo isso você encontra aqui no nosso canal, então se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos, e também aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida, isso impulsiona o nosso trabalho, nós alcançamos mais pessoas com informação de qualidade e você nos ajuda até mesmo a salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. O último recado desse começo de vídeo é você ir na descrição desse vídeo e baixar um e-book gratuito com 10 dicas práticas de como combater a má circulação e proteger as suas veias contra a trombose e a embolia. Mas vamos lá para o vídeo. Então, se você já conhece o nosso canal, nós retiramos as perguntas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte dúvida para a gente poder responder aqui hoje em vídeo. Bom dia, doutor. Por que as varizes abrem feridas? Existem vários tipos de feridas nas pernas das pessoas, sendo as úlceras venosas, as úlceras arteriais e as úlceras diabéticas algumas dos machucados, das lesões mais comuns. As úlceras venosas são 70% das feridas nas pernas e geralmente acontece por problema nas veias. E esse mau funcionamento das veias é chamado de insuficiência venosa crônica. Então as úlceras venosas são as mais comuns, elas acontecem principalmente na região inferior das pernas e elas são caracterizadas por feridas rasas, com bordas irregulares e com o interior dela bem vermelhinho. É bem comum sair um líquido dessas feridas, que é o exudato, e às vezes é meio clarinho, às vezes meio misturado com sangue, e essas feridas acontecem principalmente perto daquele ossinho do tornozelo. É bem típico em pernas que têm úlceras varicosas acontecer o edema, um inchaço nessas pernas. A gente vê varizes, a pele pigmentada, escura, e a pessoa tem sensação de peso e dor nas pernas por causa da má circulação nas veias. As úlceras arteriais são causadas por entupimento das artérias. As artérias levam oxigenado rico em nutrientes para as nossas pernas. Então a doença arterial periférica é o entupimento das artérias. Essas úlceras são diferentes das venosas e elas são principalmente marcadas por células mortas, por necrose, já que o sangue com oxigênio e nutriente não chega nas pernas e as células morrem por falta de oxigênio e nutrientes. São cerca aí de 10, 15 até 20% dos casos das úlceras nas pernas e são causados por artérias entupidas. Geralmente essa perna ela é pálida, fria, às vezes a pessoa tem falta de pelos, os pelos vão caindo e as unhas ficam quebradiças. Tudo isso por conta da falta de oxigênio. E é típico dessas pessoas a claudicação intermitente, que é o fato da pessoa andar, a perna dói e ela para, anda, a perna dói e para. Então isso é muito comum, principalmente também pessoas que ficam com a perna pendurada na cama por falta de oxigênio, que é causado pelo entupimento das artérias. E é muito comum também a gente ter problemas de amputações nesses casos. E para terminar, a terceira causa de úlcera, que são as feridas causadas por má circulação da pessoa diabética, que são as úlceras por pressão. O excesso de açúcar no sangue causa o entupimento tanto das artérias quanto problema nos nervos daquela pessoa. E aí a pessoa tem umas úlceras principalmente na parte inferior do pé, que é o que a gente chama de mal perfurante plantar, já que ele fica na planta do pé, e é extremamente comum no diabético, causado em parte por problemas de circulação, do entupimento das artérias pelo excesso de açúcar no sangue, assim como também a neuropatia diabética, que é causado por uma falta de sensibilidade. Então o diabético ele não sente a dor. Então ele já tem uma circulação comprometida pelo excesso de açúcar e não sente a dor. E aí ele forma aquelas úlceras na planta dos pés, que é um mal perfurante plantar. E todos esses machucados, eles causam um risco aumentado de infecções, já que são feridas abertas. Então, quando a gente tem uma infecção em uma ferida, a gente tem sinais flogísticos. Essas infecções são causadas por bactérias, por fungos, por vírus, e devido à inflamação surgem esses sinais flogísticos,
que é a dor, o rubor, a pele avermelhada, o calor, aquele local fica quente, e o inchaço. Então, dor, rubor, calor e edema, além do exudato, da saída de secreção purulenta, tudo isso é sinal que a pessoa tem uma complicação naquela ferida, que é uma infecção. Uma das primeiras coisas que você precisa entender é que o motivo que causou a úlcera, ele precisa ser corrigido para ela cicatrizar. Se você tem artérias entupidas, não adianta passar pomada, creme, óleo, nada disso resolve se você não desentupir as artérias. Se o sangue não chegar com oxigênio e nutrientes, se as células não receberem isso, elas não se multiplicam e não fecham aquela ferida. Da mesma forma, se você tem veias varicosas, você não vai conseguir cicatrizar essa úlcera só com curativo se você não corrigir as veias doentes, que estão nutrindo aquela úlcera, que estão causando excesso de sangue ali, e com esse sangue, impurezas do sangue venoso e abrindo mais aquela úlcera venosa. Se você tem diabetes e já tem dificuldade de cicatrização, você não vai conseguir resolver o mal perfurante se não abaixar os níveis de açúcar no sangue, se não fizer repouso e continuar andando com aquela ferida no pé, porque o que piora a ferida no pé diabético é a pressão, é andar. A cobertura em cima da ferida, ela só serve para manter aquela ferida hidratada e as células não morrerem e não rachar. Não é muita pomada que cicatriza muito depressa uma ferida. O que cicatriza uma ferida é o sangue chegando com oxigênio e nutrientes para as células se dividirem e poderem fechar a ferida. Não é a pomada dá um meio adequado para as células não ressecarem, não morrerem. A pomada, ela mantém a umidade da ferida para aí sim aquela ferida não complicar. Mas o que cicatriza uma ferida não é muita pomada, não é muita cobertura, ok? Tá, Antônio, mas eu quero entender o que passar naquela ferida. Qual a melhor pomada? Qual o melhor creme? Qual o melhor remédio? Na verdade, a cobertura de uma ferida a gente vai escolher de acordo com o tecido que aquela ferida apresenta. Existem 3 tecidos no corpo e esses tecidos refletem o estágio de cicatrização daquela ferida. Então a úlcera, um machucado dinâmico, está em constante evolução, seja para melhor ou seja para pior. O machucado nunca está parado no tempo. Os tecidos que existem em uma ferida são 3 tipos de tecido. O primeiro é o tecido de granulação, que é esse vermelhinho que vai aparecer aqui na tela, formado por uma ferida bem vascularizada que recebe sangue. E a gente tem a fibrina, o esfacelo, que é esse tecido amarelado, esbranquiçado que vai aparecer aí para você. Então a granulação tem uma cor rosadinha, vermelhinha e possui uma aparência úmida, bem viável. Nesse estágio a gente vai usar um tipo de cobertura. A fibrina, a gente já vai usar outros tipos de opções. E o terceiro tipo de tecido que eu vou te mostrar aqui é a necrose. São células mortas. Então vamos começar da granulação então. Tem 3 tecidos, granulação, fibrina, o esfacelo e necrose. No estágio de granulação a gente vai usar coberturas que promovem um ambiente úmido, como óleo de ácidos graxos essenciais, géis amorfos como o hidrogel e outros produtos que mantêm a ferida úmida. Só isso. O segundo que eu te falei, que é a fibrina, que é o esfacelo, ali é uma crosta de material de células mortas misturado com colágeno. Então, a fibrina ou o esfacelo é um monte de proteína morta, aquela camada amarelada ou amarronzada, junto com células com tecido desvitalizado. O esfacelo, ele impede a cicatrização adequada porque ele impede o crescimento celular. Então, nesse caso, a gente pode tentar remover o esfacelo, que eu não recomendo porque pode machucar, ou a gente fazer um debridamento químico. Para isso é útil a colagenase, mas não é para fazer aquele emplastro e usar como se fosse uma argamassa. A colagenase você vai passar um pouquinho numa mão com uma luva e colocar só na região de fibrina, porque se a colagenase tocar na granulação, queima aquela ferida. E a necrose são células mortas, e aí sim eu vou fazer um debridamento provavelmente cirúrgico, uma raspagem, um debridamento cirúrgico. Então a necrose é tecido inviável, é célula morta, e a gente precisa remover aquela célula morta
por debridamento, e enquanto a gente aguarda esse procedimento, a gente vai manter aquela necrose seca. A gente vai usar produtos como povidina tópico, rifamicina spray, clorexidina alcoólico, que são produtos que são voláteis e que evaporam depressa. Se for uma necrose bem pequenininha e você não vai fazer raspagem ou nenhum procedimento, aí a gente pode fazer debridamentos químicos, como por exemplo, usando um hidrogel com alginato ou uma papaina, alguma coisa nesse sentido. Mas é sempre importante você primeiro identificar a causa da ferida, corrigir ela. Não adianta passar pomada se a causa está lá, você tenta melhorar a causa, perpetua a ferida. Então o primeiro passo para resolver uma ferida é descobrir aonde está o problema, corrigir a causa. É uma artéria entupida? Desentope ela. É uma veia doente? Trata essa veia. É um problema de diabetes? Controla o açúcar no sangue. Para aí sim a gente escolher a cobertura. Qual o tecido daquela ferida? É granulação, é fibrina ou esfacela ou é necrose? Aí sim nós vamos escolher a cobertura, lembrando que o que cicatriza a ferida não é muita pomada, não é muito creme, não é muito óleo. É uma boa circulação, trazendo oxigênio e nutrientes e levando embora as impurezas e o gás carbônico que podem intoxicar as células daquela ferida. É assim que a gente resolve feridas por má circulação. E não é somente com a cobertura ela é secundária. O que resolve feridas por má circulação é corrigindo o problema de circulação daquela pessoa. E claro, a ferida ela é dinâmica e no evoluir daquela ferida a gente pode trocar o tipo de cobertura, porque a ferida está sempre evoluindo, seja para o bem ou seja para o mal. Se você quer entender mais sobre feridas por má circulação, como combater a má circulação, como cuidar das suas veias, tem duas coisas que eu posso te ajudar e estão na descrição desse vídeo. O primeiro é um e-book gratuito com 10 dicas práticas de como combater a má circulação, de como se proteger, cuidar das suas veias para diminuir o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia. A segunda coisa também está na descrição desse vídeo, que é o SOS Má Circulação e Trombose. É o nosso programa avançado, onde você vai ter contato comigo, com o meu time. Lá a gente vai te dar um plano de ação, passo a passo, para poder blindar as suas veias contra a trombose e te dar orientações mais assertivas sobre o seu caso. Então vai na descrição desse vídeo, baixa o nosso e-book gratuito com 10 dicas práticas de como combater a má circulação e se proteger contra a trombose e a embolia, e conheça também o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e deixar um comentário para mim. Coloca lá se você está com alguma dúvida com relação ao seu curativo, se você já teve ou está com ferida por má circulação. Conta para mim nos comentários qual a sua dificuldade, talvez a sua dúvida vai ser a próxima a ser escolhida pelo nosso time para a gente trazer a resposta aqui em vídeo. Então vai lá, deixa um comentário para mim, sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, para a gente poder entender o que está passando aí do outro lado da telinha e trazer aqui um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!